Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje, você precisa tomar cuidado com aquilo que tem tentado matar os teus sonhos. Vamos aprender hoje ainda na história de Jacó, porém nós vamos conhecer hoje um pouco sobre José. O capítulo é Gênesis 37, mas antes eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta o vídeo, compartilhe e não esqueça de comentar aqui abaixo o teu desafio cumprido. Amém? Vamos para a palavra? Gênesis 37 fala assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, aonde o seu pai tinha vivido. E esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, e os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai, e onde contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó, ele era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de manga compridas. Os irmãos viam que o pai amava muito mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio deles. Eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele. Por quê? Ele disse assim: Escutem, eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o rei e que vai mandar em nós? E ficou com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles os contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também um sonho aos seus irmãos. E eles disseram assim: Eu tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensativo e pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Quando Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, aonde os seus irmãos estão, cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja os seus irmãos e os animais, se estão bem, e traga-me notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam por Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã.
eles viram José de longe e antes que chegasse perto, chegaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo no poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvar dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, as mangas compridas que ele estava usando, que ele estava vestido. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelita, que vinha de Gileade e ia para o Egito. E os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Ao invés de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é o nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes medianitas passaram por ali, os irmãos de Jacó tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou do poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar aonde seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito com sangue, mancharam a túnica de José, depois levaram a túnica para o pai e disseram: achamos isso assim. Aí, será que é a túnica do seu filho Jacó? Respondeu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu a roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas não quis ser consolado. E disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Nossa, que palavra, não é? Quando a gente lê essa história, a gente vê coisas assim horríveis, não é? Mas eu quero falar algo para você muito importante. José, ele tinha um defeito sério. Ele tinha algo que deixava os irmãos muito chateados com ele. José, ele era fofoqueiro do pai. Tudo que os seus irmãos faziam de errado, ele corria para contar para o pai. Por isso ele não era querido dos irmãos. Ele era um tipo de puxa-saco de Jacó. Puxa-saco adolescente do pai. José, ele era o preferido do seu pai.
e ele era tratado com privilégios. Tanto que Jacó ele mandou fazer uma túnica sacerdotal que dava sobre ele uma autoridade. Ao invés dele dar essa capa sacerdotal para o filho mais velho, ele deu para José, mostrando que ele preferia muito mais José do que os outros irmãos. Que você e eu, amadas, tenhamos muita sabedoria na criação dos nossos filhos, porque todos os nossos filhos são herança bendita do Senhor e todos eles devem ser tratados com o mesmo amor e com a mesma justiça. Que toda a dor passada pare em você e que o teu passado, as marcas que geraram no teu coração, elas não sejam alcançadas, que elas não sejam depositadas na tua geração. Nós lemos que Isaac, ele preferia mais a Esaú do que a Jacó. E aqui nós vemos a história se repetindo. Um passado que volta à tona. Agora Jacó, ele ama muito mais a José do que os outros filhos. E por causa disso, no passado, trouxe separação da família. Trouxe divisão na família. E agora aconteceu a mesma coisa. Com a história de José e com a história de Jacó. E por causa disso, a diferença de tratamento trouxe mais ódio ainda, mais mágoa ainda sobre o coração dos outros irmãos. E José, ele passou a ser odiado pelos irmãos. Agora veja bem, ele tem um sonho aonde ele via os feixes de trigo dos irmãos se curvando a ele. Agora os irmãos já imaginavam, além de ser linguarudo, além de estar com a manta sacerdotal, ainda quer ter autoridade sobre nós. O irmão José, infelizmente, ele não conseguia manter a boca dele fechada. Ele vai e ele conta aos seus irmãos sobre esse sonho. Amada, o sonho que Deus te dá, nem sempre é para você sair contando. Presta muita atenção nos sonhos e nos planos que você tem. Não saia contando para todas as pessoas, porque existe alguém que deseja matar os sonhos. Esse sonho, ele era um propósito de Deus sobre a vida de José. E isso gerou ainda mais ódio nos irmãos, quando aquele sonho foi revelado. E Jacó, ele achou estranho, mas ele refletiu sobre aquilo, porque ele já tinha experiências passadas. Mas a primeira coisa que nós precisamos considerar é a soberania de Deus em transformar a maldição em bênção. A segunda coisa é que nós precisamos confiar em Deus, porque Ele vai transformar todo esse caos que você tem vivido e em que você está vivendo agora em bênção. E nós não podemos duvidar disso. José, ele era odiado pelos irmãos. Sim, mas nada justifica o desejo que eles tinham de fazer justiça com as próprias mãos. Independente do que aconteça na sua vida, lembre-se de que a justiça é de Deus. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos.
Amadas, as maiorias das pessoas que nos cercam, elas têm ódios dos teus sonhos. Ela tem mais ódio do teu sonho do que dos teus problemas. E elas vão fazer de tudo para tentar matar os teus sonhos. Elas estão por aí, como um leão, pronta para te devorar. Esteja cobertos contra as investidas de Satanás, que tentam matar os sonhos. E assim como os irmãos de José pegaram ele, retiraram dele todos os privilégios, a túnica. Satanás, ele quer tentar fazer a mesma coisa com a gente. Ele quer tirar de você os privilégios de filha amada do Senhor. Ele quer te fazer duvidar. Ele quer tentar colocar medo no teu coração. Mas o que eu aprendo com essa história, o que eu aprendo com essa palavra, é que Deus, mais uma vez, Ele está usando essa situação para aperfeiçoar José, para algo ainda maior. Ele está aperfeiçoando José para a concretização dos sonhos. E é o que Deus tem feito com você. Deus tem te aperfeiçoado dentro da situação que você tem vivido, para fazer você viver os sonhos que Ele colocou no teu coração. Evite de contar esses sonhos para outras pessoas. Ore e confie em Deus. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje, Gênesis 37. Espero que tenha te abençoado. Um beijo da pastora, fiquem com Deus e até a próxima palavra.